Eu não tenho a menor dúvida de que se eu te perguntasse, você saberia me dizer o que é um influenciador digital e o que ele faz. Influenciadores digitais são pessoas que usam da sua audiência para impactar um determinado grupo de pessoas a tomar certas atitudes. Essas atitudes elas podem ser tanto boas quanto ruins. Por isso, esse tema é super quente e super possível de ser escolhido como tema tanto da redação do Enem quanto de outros vestibulares. Pensando nisso, eu trouxe um modelo de redação sobre esse tema. Nós vamos ler juntos e conversar sobre ele para que ele te inspire a escrever uma excelente redação. Vamos dar uma olhada? A redação começa com: é evidente que os influenciadores digitais impactam de forma negativa no consumo da sociedade brasileira e impedem que seja vivido o que é retratado no livro Utopia, de Thomas More, um corpo social padronizado pela ausência de conflitos e problemas. Com isso, é preciso refletir sobre os problemas que provocam esse entrave, que estão relacionados à ausência de percepção de possíveis golpes aplicados, além da falta de assistência governamental para lidar com a questão. É possível perceber a apresentação seguida da problematização do tema, ou seja, o tema, que no caso são influenciadores digitais, é um problema vivido pela sociedade brasileira. Essa é uma característica básica dos textos dissertativos argumentativos pedidos na redação do Enem. Todo tema da redação do Enem é um problema e é importante que você saiba disso. Além disso, também é possível perceber a tese de quem escreve esse modelo, que no caso é uma tese de que realmente existe um problema, realmente os influenciadores digitais impactam, nesse caso, de forma negativa no consumo dos brasileiros. Em seguida, é possível encontrar um projeto de texto. O projeto de texto nada mais é do que sinais de que aquela redação foi organizada, de que as ideias estão dentro de uma coerência. Nesse caso, o projeto de texto pode ser visto na citação dos argumentos que vão ser desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Seguir uma estrutura de parágrafo, não só de introdução, mas todo o seu texto, te ajuda a não se sentir travado na hora de escrever a sua redação, com aquela sensação de que você não tem ideia de como começar e do que fazer. Dentro do Corredação, que é uma plataforma de preparação para o Enem e outros vestibulares, você consegue encontrar esse caminho com materiais complementares, correção super detalhada de redação, em que você tem marcações interativas no texto e comentários individualizados de acordo com cada competência da prova. Você também tem acesso a um curso super detalhado, com aulas direto ao ponto, de no máximo 5 minutos, que vão te ajudar com checklists para escrever cada frase, cada parágrafo da sua redação e muito mais. Eu te convido a conhecer melhor o Corredação e fazer parte da nossa equipe, porque ainda dá tempo de garantir uma excelente nota na redação do Enem e de qualquer outro vestibular ou concurso que você for fazer. Seguindo, vamos dar uma olhada no parágrafo de desenvolvimento. Ele começa com: deve-se ressaltar a ingenuidade de parte da população brasileira na interpretação de informações, o que facilita golpes na internet. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler possuía um discurso poderoso que ressaltava a raça ariana. Com linguagem incisiva, ele arrastou multidões em favor do nazismo, mas os alemães não imaginavam as atrocidades que eram realizadas. Essa mesma atitude pode se repetir hoje, já que influenciadores argumentam e interferem na compra de produtos que não são usados por essas personalidades. Assim, há um grande desinteresse da população em debater sobre o assunto, já que aqueles que sofreram golpes se silenciam pela vergonha de serem enganados, o que gera ainda mais crimes como esse. Nesse parágrafo é argumentado que a desinformação ajuda o problema a crescer, uma vez que existe um grupo de pessoas que não discute sobre esse assunto e ignora toda a questão que acontece, e existem pessoas que sofreram golpes, que foram enganados, mas que também se silenciam, já que elas sentem vergonha de falar sobre a situação em que viveram. Então, nesses dois casos, há uma desinformação com relação ao assunto. Esse argumento é fortalecido pelo repertório da Segunda Guerra Mundial, já que Hitler usou da sua atuação, já que ele era uma pessoa influente na Alemanha, para cometer atrocidades e crimes. Então, essa ideia é explicada nesse parágrafo, o que fortalece a argumentação em defesa do ponto de vista. Não se pode esquecer também a negligência do governo,
que se posiciona de forma omissa com relação ao problema. Durante a era Vargas, a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era o órgão responsável por transmitir notícias favoráveis ao governo, de modo a censurar as críticas. Assim, a população era privada de saber de todas as informações, uma vez que era manipulada. Atualmente, há a liberdade de expressão tanto nos meios de comunicação quanto nas redes sociais, mas os órgãos governamentais não monitoram suficientemente as informações a fim de conscientizar a população sobre as mentiras falsas e propagandas enganosas. Essa falha no monitoramento contribui para que influencers atuem de forma explícita, porque sabem que não serão punidos. Nesse parágrafo é argumentado que o governo não toma atitudes duras e firmes a fim de combater essa influência negativa que os influenciadores digitais possuem, de modo que ele também contribui de alguma maneira para que o problema persista. Para fortalecer essa argumentação, é usado o repertório da Era Vargas, explicando que a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, manipulava as informações para que a população fosse favorável ao governo e, consequentemente, as notícias também favorecessem ao governo. Vamos à conclusão. Logo, medidas precisam ser tomadas para resolver o impasse. O Ministério da Educação, por meio de uma parceria público-privada com as mídias, deve promover propagandas que evidenciem a vulnerabilidade da população através de exemplos que deixem explícito os malefícios da influência negativa de personalidades digitais relacionadas ao consumo. Esses anúncios devem ser feitos durante intervalos comerciais, de modo a conscientizar a população brasileira e provocar a reflexão sobre seus comportamentos, principalmente na internet. É fundamental também que o MEC ofereça programas de educação digital nas escolas para orientar os alunos a respeito do assunto. Dessa maneira, o Brasil chegará mais perto do padrão descrito por Moore em sua obra. Nesse último parágrafo é apresentada uma proposta de intervenção para resolver o problema. Se todo o tema da redação do Enem é um problema, é necessário que você ofereça uma proposta que amenize, ou seja, diminua ou resolva o problema debatido. E aí você vai pensar em quem vai fazer essa proposta, o que vai ser feito, como essa ação vai ser feita, qual é o objetivo de fazer essa ação para que a sua proposta seja completinha. Aqui na descrição desse vídeo você encontra a redação completa sobre esse tema e comentada. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de comentar aqui embaixo qual modelo de redação você quer ver aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!